Rádio Decidente. Olá, eu sou o Thiago Gomide e está começando mais um episódio do Rádio Decidente, o podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com a Secretaria de Precedentes e de Ações Coletivas. No episódio de hoje nós vamos falar sobre o tema 1204 dos recursos repetitivos julgado pela primeira sessão do STJ. O precedente trata da responsabilidade civil por danos ambientais em casos de transferência de propriedade de imóvel rural degradado. A tese fixada estabelece que as obrigações ambientais têm natureza propter rem, ou seja, estão vinculadas ao próprio bem. Com isso, o credor pode exigir a reparação tanto do proprietário ou possuidor atual, quanto de titulares anteriores, de forma solidária, ressalvada a situação do alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano e que não tenha contribuído para ele. E para entender melhor os fundamentos dessa decisão, os limites e impactos desse precedente qualificado para proprietários rurais, advogados e para a tutela ambiental no país, eu converso agora com a juíza do Tribunal de Justiça de Rondônia, Úrsula Souza. Seja muito bem-vinda ao Rádio Decidente. Muito grata, Thiago. Quero começar agradecendo pelo convite e pela condução sempre cuidadosa e qualificada deste espaço. Cumprimento também a Coordenadoria de TV e Rádio do STJ por essa iniciativa tão relevante, que aproxima, a jurisprudência da sociedade de uma forma mais acessível, sem perder essa profundidade técnica. Esse papel institucional muito importante para traduzir esses precedentes tão complexos em linguagem clara, fortalecendo uma cultura de divulgação que vocês estão fazendo também. É uma honra poder contribuir com esse debate. Doutora Úrsula, começar então explicando aí para quem nos acompanha o que exatamente o STJ decidiu nesse tema 1204 e qual que era a controvérsia jurídica analisada na primeira sessão. Tiago, o STJ enfrentou uma controvérsia muito relevante. Quem pode ser responsabilizado pela reparação do dano ambiental quando há sucessivas transferências de propriedade de um imóvel? Havia divergências na jurisprudência, ora se responsabilizava apenas o proprietário atual, ora se afastava a responsabilidade de quem já havia vendido o bem. No tema 1204, a primeira sessão firmou uma tese clara. As obrigações ambientais têm natureza propter rem, quer dizer que ela se liga à área, à terra, à propriedade, e elas também são objetivas e solidárias, podendo ser exigidas à escolha do credor, se será em face, contra o proprietário atual, ou dos anteriores, ou de ambos os proprietários e os atuais possuidores. Mas o tribunal também fez um ajuste bem importante. O vendedor será isento se o dano ocorreu após a venda do imóvel e se ele não contribuiu, direta ou indiretamente, para a degradação ambiental. Com isso, o STJ resolve a controvérsia e fortalece a efetividade da reparação ambiental. E o que significa aí na prática, o que muda quando se reconhece que a obrigação ambiental está vinculada ao imóvel e não apenas ao causador daquele dano? A natureza propter rem é um termo em latim, mas ele significa que a obrigação está vinculada à área e não à pessoa. No direito ambiental, isso tem uma dimensão ainda mais importante. Quer dizer que o imóvel carrega com ele um ônus ambiental permanente, o que acompanha os titulares dessa área, os proprietários e os ocupantes dessa área. Ou seja, quem adquire ou ocupa um imóvel não recebe apenas os seus atributos econômicos, como uma área econômica, mas também todos os encargos ambientais, tanto a obrigação de recuperar áreas degradadas, como a de preservar vegetação protegida. E isso está diretamente ligado à função socioambiental da propriedade prevista na Constituição Federal. E essa decisão, ela afirma que o credor pode acionar proprietários atuais, antigos ou ambos, não é isso? Como é que funciona essa responsabilidade solidária? Exatamente. A responsabilidade, ela é solidária quando todos os envolvidos na cadeia dominial que tenham relação com o dano podem ser
cobrados por esse passivo ambiental, por essa obrigação ambiental. Quer dizer que todas as pessoas que transferiram ou ocuparam o imóvel têm essa obrigação e podem ser chamados em conjunto. O credor pode escolher cobrar essa dívida ambiental ou esse dever ambiental apenas do atual proprietário, apenas do anterior ou de ambos em conjunto. Essa lógica é especialmente importante no direito ambiental porque o dano costuma ser contínuo e cumulativo, e muitas vezes envolve múltiplos agentes ao longo do tempo. E por isso que a obrigação, ela se consolidou como sendo solidária. Esse entendimento do STJ, ele já aparecia na súmula 623, né? Qual que foi o avanço ou consolidação trazido agora pelo julgamento no repetitivo? O tema 1204, ele transforma esse entendimento da súmula 623, que já estava consolidado, em um precedente qualificado e vinculante. Mas vai além, ele aprofunda a análise, ele integra os fundamentos legais e estabelece com precisão a exceção do alienante não responsável. Ou seja, não é apenas uma repetição da súmula 623, é uma qualificação e sistematização do regime jurídico da responsabilidade ambiental. E esse precedente, ele também destaca que a responsabilidade ambiental é objetiva? Como que esse princípio se aplica nesses casos? Sim, a responsabilidade ambiental é objetiva, conforme já estabelecia a Lei 6.938, de 81, se eu não me engano, no artigo 14, parágrafo 1º ou 2º. Isso significa que não é necessário comprovar a culpa, basta a existência do dano e do nexo causal. No contexto do tema 1204, isso reforça que a obrigação de reparar independe da intenção do agente. Quer dizer, não importa se ele tinha o dolo, a vontade de causar o dano. O que importa é a proteção do meio ambiente. E mesmo sendo objetiva, a decisão ela ressalta a necessidade de nexo causal. Como que esse elemento ele é analisado na responsabilidade ambiental? Sim, esse é um ponto técnico muito importante. Embora a responsabilidade seja objetiva, o nexo causal continua relevante, especialmente para avaliar a responsabilidade do proprietário anterior. O STJ adota uma visão ampliada de causalidade, considerando não apenas ações diretas, mas também omissões e benefícios decorrentes do dano. Por exemplo, no RESP 650-728 de Santa Catarina, o STJ estabeleceu que para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa de fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam e quem se beneficia quando outros fazem. Portanto, o nexo causal é analisado de uma forma mais funcional, voltada à efetividade dessa tutela ambiental. E como é que fica a situação do comprador que adquire uma área já degradada? Ele pode ser responsabilizado também? Sim, pode e será. Ao adquirir o imóvel, ele assume também todos os passivos ambientais, quer dizer, já as dívidas ambientais da área, bem como os deveres ambientais. Isso que decorre da natureza própria terrena da obrigação, que nós falamos ainda hoje, e o STJ é claro ao afirmar que o novo proprietário não pode se beneficiar da situação do bem sem assumir o dever de regularizar ambientalmente. A relatora desse caso, desse repetitivo, ela menciona que o proprietário atual que permanece inerte diante da degradação ambiental, ele também comete ato ilícito, né? Por que que isso acontece? A ministra Suzete traz no acórdão essa questão de uma maneira bem clara. O direito ambiental, ele impõe deveres positivos de proteção, quer dizer que você tem que atuar e demonstrar sua atuação na proteção ambiental. A omissão diante de um dano existente configura ilícito.
pois contribui para a manutenção ou agravamento do dano ambiental. O STJ trabalha com essa ideia ampliada de responsabilidade. Não responde apenas quem causa, mas também quem deixa de agir quando deveria. E como que a legislação ambiental aqui do Brasil, especialmente o Código Florestal e a Política Nacional do Meio Ambiente, fundamentam essa lógica de responsabilidade, doutora Úrsula? Essa lógica está diretamente fundamentada em dois diplomas centrais, né? A Lei 6938, de 81, que estabelece a responsabilidade objetiva, e a Lei 12651, de 2012, que estabelece a obrigação real, que estabelece que as obrigações ambientais têm natureza real e são transmitidas ao sucessor. Essas normas estruturam um sistema em que a proteção ambiental é contínua e vinculada ao bem. O precedente, ele também trata da situação do alienante que já não é mais proprietário quando o dano ocorre, não é isso? Em que hipóteses ele fica isento dessa responsabilidade? Exatamente. Ele fica isento quando há essa ruptura de nexo causal. Isso ocorre quando o dano acontece depois da venda e não há qualquer contribuição do antigo proprietário para a causa do dano ambiental. Nessa situação, não há fundamento jurídico para a responsabilização do anterior proprietário. E quando que o antigo proprietário conviveu aí com um dano ambiental e alienou o imóvel sem promover essa recuperação, o que que acontece? Como que o STJ entende essa situação? Nessa hipótese, o STJ defende, estabelece que ele responde sim, porque houve essa omissão ilícita. STJ entende que não se pode permitir que alguém transfira o imóvel sem cumprir suas obrigações ambientais e, com isso, se desonere da responsabilidade. Como vender o imóvel, ele se desonerasse disso. Na prática, esse precedente desse tema 1204, ele tende a impactar transações imobiliárias rurais e processos de diligência ambiental. Como que ele traz agora para a vida prática das pessoas? Impacta e impacta muito. O precedente eleva significativamente a importância de uma devida diligência ambiental. A análise do imóvel passa a incluir não apenas os aspectos registrais, né, do interessado na compra, buscar os registros para verificar se as transferências foram todas regulares, mas também fazer essa busca pelas questões ambientais dessa área. Isso altera profundamente a dinâmica do mercado imobiliário rural. E como que advogados e proprietários podem se prevenir de riscos jurídicos ao adquirir áreas que possam ter aí passivos ambientais? A prevenção vai passar por uma atuação técnica bastante rigorosa, tanto na confecção, às vezes, na elaboração de uma auditoria ambiental, uma análise de registros e licenças sobre a área, a verificação de existência de dívidas ou de passivos ambientais junto a órgãos ambientais e de cláusulas contratuais específicas na hora de finalizar ou na hora dessa tratativa, para que fiquem claras as obrigações de cada um dos interessados, né? Hoje, a avaliação ambiental prévia é essencial para a segurança jurídica das pessoas envolvidas. E para a gente fechar esse assunto, qual que é a importância desse precedente, desse tema 1204, para a efetividade da proteção ambiental e também para a uniformização da jurisprudência no país? Esse é um precedente estruturante importantíssimo, porque ele reforça a efetividade da tutela ambiental, evita lacunas de responsabilização e promove uniformidade na jurisprudência. Mais do que isso, ele reafirma um princípio fundamental. A propriedade deve ser exercida em conformidade com sua função socioambiental, garantindo a proteção do meio ambiente para as presentes e as futuras gerações. É essa promessa de sustentabilidade que o proprietário tem que ter noção quando ele se interessa por uma área rural e pretende fazer essa função socioambiental que é
tão cara, tão necessária nos dias de hoje. Ok, doutora Úrsula Souza, juíza do Tribunal de Justiça de Rondônia, muito obrigado por essa participação, pela disponibilidade de trazer esses esclarecimentos aqui aos nossos ouvintes do Rádio Decidente. Muito grata, Tiago. Excelente momento para a gente debater, principalmente para esse cuidado seja feito pelos interessados, ocupantes e proprietários em áreas rurais, que é um grande percentual dentro do nosso Brasil. Agradeço, muito honrada pelo convite. E esse foi mais um Rádio Decidente. Antes de encerrar, lembra você, nosso ouvinte, que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de streaming de áudio de sua preferência. E você também pode nos acompanhar, é claro, pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio. Rádio Decidente.